Boa tarde, crianças. Estamos aqui agora na nossa aula de ciências, né? Na unidade 5, que fala sobre as características dos materiais, tá bom? E aí, nós temos aí uma imagem, né? Na página 98, tá, gente? Uma imagem de uma lixeira com diversos materiais, né? Temos aqui garrafas, caixa de ovos, rolo de papel, latas, jornal, latinha de refrigerante, caixas, né? Parece aqui uma vasilhinha de marmita. Então, a gente observa aí, tá? Aqui uma garrafa de suco, parece, né? E aqui perguntou do que esses materiais são feitos. E aí, gente, disse o seguinte. Então, nós observando aí esses objetos, podemos perceber o quê? Que eles são feitos de vidro, né? Um pote de vidro, a garrafa, a lata aqui de alumínio, a latinha aqui, o jornal feito de papel, o rolinho, a caixa de ovos, né? Então, tem diversos tipos de materiais aí. E perguntou, você sabe por que os objetos são feitos de materiais diferentes, gente? Por quê? O que acontece? Cada material tem uma determinada função. Então, eles precisam ser feitos, né? De acordo com a função que eles vão exercer. E aí, com o decorrer aí da nossa unidade, vocês vão perceber o porquê, tá bom? Aí, nós vamos aqui na página 100, que tem o Ideias em Construção. Um textinho sobre a araucária. Né? Araucária, né? É essa árvore aqui, tá? Ela tem esse nome. Vamos ver o que diz. De sua madeira macia, apenas para coisas que tragam alegria. O uso é permitido. Então, a pazinha de sorvete, caixa de brinquedo e lápis colorido. Então, nós, com a madeira dessa árvore araucária, nós podemos fazer a fabricação desses objetos, tá bom? A árvore mencionada no poema representada na imagem é conhecida como araucária. A utilização da madeira presente no caule dessa árvore para a fabricação de alguns objetos é mais um exemplo de relação que os seres humanos estabelecem com as plantas. Então, na unidade anterior, nós aprendemos que as plantas elas exercem várias funções nas nossas vidas. E agora, né, mais uma, né, que é para a fabricação dos objetos. E aqui no exercício 1, teríamos que identificar com o X aqueles que são feitos de madeira que foram citados no poema. Quais foram? Foi a pazinha de sorvete, a caixa, o brinquedo e o lápis, né? Copos de vidro e o balde de alumínio não são feitos de madeira, tá bom? Então, esses dois primeiros e os dois últimos, vocês façam um X. Aqui, os brinquedos podem ser feitos de madeira ou de outros materiais. Observe as imagens a seguir e colhe os adesivos com os nomes dos materiais com os quais os brinquedos foram feitos. Então, vocês devem retirar do material complementar, lá no final do livro, o nome dos materiais. Os brinquedinhos aqui são feitos de madeira, o aviãozinho feito de papel, o monta-tudo feito de plástico e as bolinhas de gude feitas de vidro, né? E a seguir, veja quais são as propriedades dos materiais que devem ser considerados para a fabricação dos objetos. Na página 102, o Construindo Conhecimentos, tá? Os objetos que utilizamos no dia a dia podem ser feitos de materiais de origem natural ou artificial. O que isso significa, gente? Objetos feitos de origem natural são aqueles, né, diretamente da natureza. Eles podem ser retirados dos animais, né, dos vegetais ou dos minerais que tem na natureza. E os artificiais são aqueles transformados pelo ser humano. Grande parte dos objetos que conhecemos atualmente são feitos dos materiais de origem artificial, tá, gente? Então, temos aqui o vidro, plástico, papel e aço, eles são exemplos de materiais artificiais. Por quê? Eles precisam, né, passar por um processo de modificação para fazer os objetos para nós utilizarmos, tá bom? Por isso que a gente fala que são artificiais.
e cada material apresenta características próprias, chamadas de propriedades. Elas influenciam na qualidade e na utilidade dos objetos fabricados. Por isso, para produzir um objeto, é importante escolher materiais que tenham as propriedades adequadas à sua finalidade. Aí está respondendo aquela perguntinha no início da unidade, gente. Então, por que um objeto, para ser produzido, ele tem que ser feito de determinado material? Porque cada material tem o quê? Propriedades que são adequadas, né, para fabricar determinado objeto, certo? E aí vocês vão ver aqui, ó. Alguns materiais, por exemplo, têm a propriedade de ser maleáveis. Gente, o que é ser um objeto maleável? Eles podem ser moldados, eles podem ser derretidos e modificados, tá? O ouro, a prata, o bronze e o alumínio são metais que, quando eles são aquecidos, eles podem ser utilizados para criar objetos de diferentes formatos. Um exemplo, né, de materiais, de metais maleáveis, né, são as medalhas. As medalhas são feitas de materiais maleáveis, né, a medalha de ouro, prata e bronze. Elas podem ser moldadas, tá, modificadas. E outro exemplo de material maleável é a argila, né, que a gente encontra na beira dos rios e lagos e é utilizada para a fabricação de vasos e outros objetos de decoração. E aqui temos uma argila sendo moldada em formato de vaso por um artesão, tá bom? O que é um artesão, gente? É a pessoa que produz a arte utilizando geralmente poucas ferramentas ou também apenas as mãos, tá? Aqui no caso, o artesão fazendo o objeto de argila. Temos os artesãos que fazem costura à mão, pinturas, isso tudo, né? São artesãos, porque eles utilizam as mãos e pouquíssimas ferramentas para fazer o trabalho deles, tá? Em nosso dia a dia, podemos encontrar diversas embalagens feitas com o metal alumínio, tá? É comum utilizarmos papel de alumínio para cobrir os alimentos, né? Acredito eu que todos vocês já viram um rolo de papel alumínio, né? Que a mamãe usa quando ela vai assar alguma coisa lá no forno, ela coloca esse papel para cobrir o alimento para ele aquecer mais rápido no forno, tá? A latinha de refrigerante é um metal alumínio e também como é que chama isso aqui, gente? O pratinho feito para colocar marmitas, né? Ele também é feito de material metal alumínio. E eles são maleáveis, tá? Porque eles podem ser moldados, modificados, tá? Isso é ser maleável. Aqui nós temos o Você Sabia? Alguns materiais podem ser reciclados, né? Que vocês já sabem, como o vidro, plástico, papel e os metais. Mas, né, você sabia que o Brasil é campeão mundial de reciclagem de alumínio? O nosso país é o que mais recicla latinhas de alumínio do mundo. O Brasil, hein, gente? Por isso é muito importante separar latas e outros objetos de alumínio que seriam jogados fora e encaminhá-los para os centros de reciclagem. Então, nós já devemos fazer essa separação do material, né, reciclável, e ainda por cima separar mais ainda materiais de alumínio e encaminhar para reciclagem, porque assim o nosso país vai continuar, né, sempre na frente na reciclagem de alumínio. Gente, isso é muito importante para o meio ambiente, tá? Na página 105, falamos aqui dos materiais flexíveis. O que são? Quando os materiais podem ser dobrados com facilidade e sem se romper, dizemos que eles são flexíveis, como o papel. Vou mostrar um papel aqui para vocês, tá? Então, aqui, ó, a professora pegou um pedacinho de papel. O que que acontece? O papel, ele só rasga se a gente pegar e rasgar ele, né? Mas ele tem essa característica de ser maleável, porque a gente pode o quê? Dobrar ele, né? Fazer dobraduras, né? Dobrar ele da forma que a gente quiser, que ele não vai rasgar, tá? Então, ele é o quê? Um material maleável, tá, gente? E aí,
Romper, o que é romper, né? Dizemos que o material se rompe quando ele é rasgado. Foi o caso aqui que eu expliquei. O material, né, o papel, ele só rasga se a gente rasgá-lo mesmo, tá? Mas se for para fazer dobraduras, a gente consegue e ele é um material flexível. Aqui temos um barquinho de dobradura de papel, né? E aqui vamos falar dos materiais resistentes. Os materiais que não se rompem com facilidade são chamados de resistentes. Então, né, materiais que não quebram, né, com facilidade, recebem esse nome de resistentes. Que são o quê, né? O aço, panelas, talheres, são exemplos, né? O aço, né, que é fabricado as panelas, os talheres, ele é um exemplo de material resistente. Já o vidro, que é utilizado para fabricar copos, lâmpadas, pratos, ele já não é um material resistente, porque se eu derrubar ele no chão, ele quebra, então ele não é resistente. Já o alumínio, se eu derrubá-lo no chão, ele não vai quebrar, né? Ele é bem resistente. Pode acontecer dele amassar, porém ele não quebra, tá? Então ele é resistente, o alumínio. Então aqui, panela e talheres de aço, material resistente, e o copo e lâmpada de vidro, material não resistente. Então, resistente é o que não quebra com facilidade, e não resistente é o que quebra com facilidade, tá? E aqui, né, falaremos dos materiais opacos. O que é um material opaco, gente? Que ele não permite a passagem de luz, tá? A gente não consegue enxergar através deles, tá? Um exemplo que nós temos aí são os objetos de madeira. Se a gente colocar um pedaço de madeira na nossa frente, a gente vai conseguir enxergar através dele? Dentro da caixa de madeira, eu não sei o que tem dentro desse baú aqui, eu não consigo enxergar dentro dele, por isso que ele é um material opaco. Aqui, né, o chão, né, o chão pode ser um chão de uma casa, e aqui uma mesinha, também não consigo enxergar através deles. E o material que dá para nós enxergarmos, né, no caso tem a passagem de luz, que nós enxergamos através deles, são chamados de materiais transparentes. Um exemplo disso é o vidro, né? Nós temos aqui as garrafas, os copos, os vidrinhos, né? Potes de vidro que são transparentes. Já através deles, nós conseguimos enxergar, né? E aqui diz o seguinte: as diferentes propriedades dos materiais contribuíram desde muito tempo com o ser humano na hora de construir os seus instrumentos. Confira no box a seguir como as facas eram fabricadas antigamente, tá? Então, essa página aqui, a professora vai explicar ela na semana que vem, tá? Porque na aulinha online, a gente conseguiu vir até a página 106. Então, hoje a gente vai encerrar essa aulinha e na semana que vem a gente explica como que era a fabricação das facas, tá? E aí a gente encerra aqui.